Dentro da ficção científica podemos encontrar diferentes classificações que nos ajudam a determinar estéticas e temas, do óbvio cyberpunk até aos mais recentes estilos. E por aqui continuamos a nossa jornada pelos diferentes punks da ficção científica, tendo passado pelo pesadelo tecnológico do cyberpunk, os horrores genéticos do biopunk, o cenário de fumaça e metal do dieselpunk e a utopia tênue do solarpunk. Mas e quando a tecnologia não é mais vista como a fria ferramenta de aprimoramento ou destruição da humanidade? E se o metal, o combustível, a tecnologia passarem a ser a nova cultura, os novos deuses e a nova identidade de uma sociedade que tem o nosso presente como histórias mitológicas. As novas tribos que surgem depois do fim das grandes civilizações, onde o que hoje temos como conveniências em um mundo tecnológico se tornam os totens sagrados de uma nova cultura. O tribal punk tem sido meu fascínio recente na ficção científica, mas o que realmente significa essa atribuição? Diferente dos outros que falamos até agora, o tribal punk é um nicho tão específico que não tem nem página na Wikipédia. E se algo não está na Wikipédia, esse algo existe? Então por que logo no começo dessa série dar destaque para algo tão obscuro em vez dos muito mais famosos steampunk ou ironpunk? Porque eu gosto de sofrer, talvez? Não, sério, eu vejo no tribal punk, apesar de muito pouco discutido ou classificado, uma especificação bem única de um cenário que, enquanto está dentro de outros subgêneros, eu acho que tem um sabor único que merece a classificação própria, porque diferente do solarpunk, de uma sociedade que se desenvolveu de forma mais sustentável e ora parece estar próxima da estética nativa, o tribal punk traz um cenário de não escolha, sociedades que adotaram o tribalismo no seu melhor ou no seu pior como resposta para o fracasso da modernidade, da civilização e das grandes nações. Diferente de como outros punks tendem a mostrar a continuação da humanidade através das turbulências de uma sociedade falida, mas que ainda se mantém, aqui temos a reconstrução após o desastre, muitas vezes repetindo os erros que nos levaram ao fim, além, é claro, do tribal punk como ameaça, representado por um dos mais clássicos vilões da ficção científica, que incorpora um dos traumas mais recentes dos Estados Unidos e ajudou a dar o pontapé nesse tipo de pensamento retrofuturista. E sim, eu sei que nem todos vocês gostam dessas explorações de estéticas, essas definições e estilos dos punks. Mas eu acho um exercício interessante de criatividade e também de análise crítica de algumas coisas. E a ideia não é colocar absolutamente todas as definições em uma caixinha e tornar elas essa definição específica que não pode fugir de nada. A ideia aqui com essa série é ampliar mais o conhecimento sobre esse tipo de estética, sobre o que elas podem falar sobre e sobre como elas podem ser usadas em diferentes histórias. Talvez alguma que você esteja escrevendo. Focar em uma estética específica, em uma discussão temática, ajudam a entender os elementos que podem compor uma atmosfera, um universo, uma história. Então, boas-vindas ao Central Pandora e hoje vamos falar, ou ainda melhor, vamos definir juntos o que é o tribal punk. Como eu disse, o tribal punk não é uma estética ou temática muito discutida. Ele está mais dentro de discussões entre fãs de diferentes obras que tentam encontrar a personalidade dessas histórias. Com isso, é importante definirmos os elementos básicos, as características desse tipo de narrativa. Para início, uma história com estética tribal por si só não está dentro desse subgênero, pelo menos não para mim, fazendo mais parte do stone punk, como é o caso de Far Cry Primal, por exemplo, e acredite se quiser, os Flintstones. Mas o tribal punk é definido por características mais específicas. Uma das mais importantes é a construção das tribos pós-sociedade. Geralmente, dentro das histórias pós-apocalípticas, essa faceta do tribal punk nos mostra como a sociedade se desenvolveria de novo à sombra do que veio no passado, tentando entender como foi o fim de tudo, quais novos valores e tradições adotaremos, quais novos deuses e novas estruturas criaremos. Pense na Tribo dos Brutos, de Zardoz, que é um filme muito doido, mas que é um dos primeiros exemplos de tribal punk dentro da ficção científica. Mad Max também nos mostra esse tipo de história, e aqui dá para fazer uma distinção importante entre tribos e gangues, porque enquanto a gangue de Humongous são exatamente isso, gangues, grupos de criminosos com o mesmo objetivo, mas não com uma mesma cultura. Não existe essa ideia de rituais, de valores, de uma identidade tribal. Em Cúpula do Trovão, vemos que a tribo das crianças perdidas é uma tribo, separada da humanidade por gerações, com um dialeto próprio, desenvolvido a partir do pouco conhecimento que eles tinham do inglês. Eles são uma tribo no sentido de serem o começo de uma nova cultura. Pense em como os humanos tiveram que se adaptar a um novo mundo, uma nova forma de vida e um novo começo, cercado pela antiga tecnologia, como em Horizon Zero Dawn e Forbidden West.
Outro exemplo muito claro dessa estética são as tribos de Wasteland, algumas já tão extensas que beiram estados e nações. Nesse tipo de história também vemos que, como anteriormente fenômenos naturais eram adorados como deuses ou como ações de seres superiores, agora temos a tecnologia cotidiana sendo revisitada como algo místico, transcendente e que muitas vezes define essas identidades. De novo, é o avião, o brinquedo e a figura mítica de um homem em A Cúpula do Trovão. São as armas, as armadilhas e os bilhetes de Randall Clark em Fallout New Vegas e os Sorrows, ou os Dead Horses, que adornam as suas armas tribais com as cápsulas de ponto 45 em homenagem a Joshua Graham e seu passado mormon. Ou Fallout 2, como a tribo de Arroio foi desenvolvida a partir da lenda, dos itens e até da roupa que o Vault Dweller do primeiro jogo usou antes de fundar a tribo. E se pararmos para pensar, até mesmo fora da ficção científica, na fantasia a gente encontra elementos de Tribal Punk. O que são os druidas de Diablo, se não o Tribal Punk daquele universo? Ok, eu tô exagerando. Mas é porque eu realmente queria falar de Diablo. Eu lembro da primeira vez que enfrentei as forças do mal em Diablo, e com a franquia completando 30 anos, eu me surpreendi com como essa mesma sensação da minha infância voltou à tona com Diablo Immortal. Olha, eu sei que isso é uma pub, mas eu tô realmente feliz de ter a possibilidade de poder falar de um jogo que eu adoro passar várias horas jogando. Como experiência que une perfeitamente os clássicos e modernos Diablos, o gameplay de Hack Slash Dungeon Crawl que definiu um gênero agora está na palma da sua mão. Literalmente, com uma experiência e qualidade gráfica de PC nos dispositivos Android e iOS. E além de tudo, grátis. Se você é um grande fã de RPGs de mundo aberto, Diablo Immortal traz combate rápido e estratégico, pensado em controles mobile para você poder combar, enfrentar outros jogadores com duelos onde cada segundo faz diferença, ou desafiar as muitas masmorras com o seu clã. Tem quase 20 anos que eu usei meu druida pela primeira vez para virar lobisomem e dar porrada em esqueleto. Agora eu posso fazer a mesma coisa na fila da padaria, do banco ou enquanto eu espero esse vídeo renderizar. Mas mais do que isso, se passando entre Diablo 2 e 3, o jogo não é só mais um game mobile. É parte da lore da franquia como um todo, em uma aventura com classes clássicas, mas um cenário e uma história profunda e original. Tudo isso em constante evolução com novos eventos PVP e PVE, novas classes, novos desafios e locais adicionados constantemente, sem contar uma comunidade muito ativa. Diablo Immortal é uma experiência fantástica de RPG e ação que você pode baixar gratuitamente para dispositivos Android e iOS clicando aqui no link da descrição. Quem sabe você não me encontra na arena. Muito obrigado a Blizzard por patrocinar esse vídeo e ajudar o Central Pandora a continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Outra característica que é forte no Tribal Punk é justamente essa adoração à tecnologia como um ponto definidor de uma identidade, de toda uma cultura. Pense nos V8s de Mad Max, principalmente em Estrada da Fúria. O que separa a cidadela de Immortan do bando de Humongous é justamente isso, uma nova identidade coletiva, criada a partir da adoração à antiga tecnologia, novos deuses nascidos das chamas e cinzas do antigo mundo, algo que essa nova humanidade não entende completamente, mas que dita o seu destino. Mais uma vez podemos lembrar de Zardoz, dessa vez as armas de fogo são adoradas como símbolos de pureza, de limpeza e de equilíbrio, opostas à reprodução humana, como uma forma de controlar os recursos desse novo mundo que tem que lidar com a escassez. Zardoz entrega os rifles, submetralhadoras e revólveres, os itens sagrados dessa nova tribo, que carrega exatamente a brutalidade e a obsessão da civilização com o mesmo tipo de poder destrutivo. The gun is good. The gun is good. E esse ponto aborda um tema que eu gosto tanto nessas ideias Tribal Punk, que a gente tem essa ideia de criar cenários que parecem absurdos, com o futuro da humanidade atuando como se fossem tribos nativas. Muitas vezes de forma estereotipada e bem violenta, agressiva. Mas se a gente parar para analisar, é sempre algo que reflete o que nós fazemos como civilizados hoje. Em Fallout 2, qual é a diferença das pessoas da tribo de Arroio que acreditavam que aqueles itens da Vault-Tec eram sagrados, que iam salvar eles de absolutamente tudo, da civilização pré-guerra que acreditou que a Vault-Tec, que é a mega corporação, era um símbolo incorruptível, inviolável e que ia salvar toda a humanidade do fim do mundo. Zardoz e a tribo dos Brutos, com as suas armas sendo glorificadas a ponto de se tornar uma religião, nada tem a ver com o pós-fim do mundo, mas é um claro retrato da própria humanidade moderna, e talvez nem tão moderna assim, coletiva e individualmente encantada, praticamente hipnotizada pelo poder destrutivo dessas ferramentas. Basta olhar o comportamento dos Brutos festejando e pulando de alegria quando as armas são cuspidas a eles, para propositalmente disseminarem caos e destruição aos seus semelhantes.
Temos então uma pintura muito atual da mesma relação que temos com essas armas. Não só atual, mas de toda a história moderna, na verdade. O Tribal Punk é, então, na verdade, uma caricatura do que nós achamos ser civilizado. Mas que se olharmos bem de perto, só é civilizado porque é a norma. E é a norma porque o calibre mais grosso venceu os selvagens. Essas histórias Tribal Punk são sobre a civilização sem filtro, que nós nos vemos como racionais, sofisticados, modernos, tecnológicos, mas tudo porque nós determinamos que é isso. Quando tiramos essa ilusão, essa construção histórica de que nós somos superiores àqueles nativos, mas mantemos exatamente os mesmos pensamentos e os mesmos comportamentos que temos hoje em dia, temos algo que é considerado completamente selvagem na ficção, mas é visto como status quo aceitável ou até mesmo inevitável aqui no mundo real. Infelizmente, o Tribal Punk ainda é um subgênero bem pequeno comparado aos outros. As discussões sobre ele, sobre suas nuances, não é nem um pouco avançada como a do Solar Punk, por exemplo. Então até por isso que eu nem tenho tantos exemplos para trazer aqui nesse vídeo. E se o Diesel Punk é uma ótima ferramenta de explorar a hipocrisia daqueles que venceram a guerra, o Tribal Punk é uma ótima ferramenta para explorar a hipocrisia daqueles que dizem que civilizaram o mundo. É não só uma estética fantástica, mas uma temática que eu adoro ver sendo explorada. E essa combinação de tecnologias modernas, ou até mesmo avançadas, com a estética mais primitiva, mais feroz, tem um ponto de convergência em Hollywood, quando ela passou a ser tão comum no cinema e em outras mídias. E como quase tudo pós-anos 70 na cultura pop, temos que voltar para a Guerra do Vietnã. Se o Diesel Punk é derivado direto da iconografia da Segunda Guerra Mundial, como já expliquei aqui, eu acho que o Tribal Punk é derivado da outra grande guerra que os Estados Unidos não se cansa de fazer filmes sobre, a Guerra do Vietnã. Enquanto a Segunda Guerra foi caracterizada por um grande conflito inicial de táticas, tecnologias e doutrinas defasadas, a uma nova guerra de mobilidade e novas formas de conquistar território, e claro, acabou com o desenvolvimento da maior arma de destruição que a tecnologia poderia construir. Quando a Guerra do Vietnã, cerca de 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e quando os Estados Unidos entrou de vez no conflito, em 64, a visão era bem simples: a maior potência militar e tecnológica do mundo contra camponeses de sandália. E digo visão porque, apesar de bem mais precários, os exércitos do Vietnã, tanto sul quanto norte, tinham suas próprias táticas sofisticadas de combate. Elas só não dependiam de superioridade tecnológica. No caso dos Vietcongs especificamente, elas envolviam táticas de guerrilha, usando o conhecimento do terreno e principalmente o uso bem sofisticado de túneis. Então quero deixar claro que essa é uma simplificação, mas a imagem que a gente tem daquela época, e que se tinha naquela época também, era do exército, que era o ápice da tecnologia e do poderio militar, contra táticas primitivas, milenares e rústicas de combate. Enquanto eu sei que tem muita gente que gosta de debater o contexto geopolítico da vitória do Vietnã, se ele realmente venceu ou não, oficialmente os Estados Unidos teve que se render para o que antes era visto como um exército de selvagens enfiados em túneis. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu na história. A lendária cavalaria de Custer foi massacrada pelos nativos Sioux e Cheyennes na Batalha de Little Big Horn, justamente aqueles que eram pintados como selvagens, longe da civilização, vencendo o que era visto como o ápice da humanidade. Até aqui no Brasil, regiões como a da Praia de Coroa Vermelha e a região de Santa Cruz Cabralha levou um bom tempo para ver avanço dos portugueses. Mais de décadas de conflitos intensos contra Pataxós, Tupiniquins e Amorés fizeram com que os portugueses, mesmo com tecnologia superior, não conseguissem estabelecer uma zona de estabilidade. Com isso, a Guerra do Vietnã foi chocante não por como era inédito, mas sim por lembrar do inevitável. Há muita força naquilo que consideramos primitivo. Combinado com as armas modernas, é algo que pode desafiar até mesmo o maior dos poderes militares, e isso não demoraria a chegar na ficção científica. Enquanto o Predador não foi o primeiro, Zardoz mesmo veio quase 20 anos antes, essa foi a primeira grande expressão do Tribal Punk no cinema, o que ajudou a definir todo o resto. Tanto que, mesmo em histórias que são completamente diferentes, o estilo, o visual do Yautja ainda tem uma certa influência, nem que seja apenas em design. Pode não parecer de imediato, mas o Predador foi uma resposta ao recente trauma da Guerra do Vietnã, e também uma crítica. A imagem dos comandos da elite militar dos Estados Unidos, mesmo que privada, foi dizimada por um inimigo invisível na floresta, que se esconde nas árvores. Suas armas de alto calibre com munição comicamente infinita não servem de absolutamente nada contra as táticas do inimigo que sabe usar o terreno ao seu favor.
A referência aqui é bem óbvia, e na segunda metade a dinâmica inverte. A tecnologia superior do Predador, o poder da invisibilidade do seu canhão de plasma, perde para paus, pedras e barro. Dutch precisa abandonar tudo o que ele sabia sobre guerra, adotar a tática do inimigo através das primitivas, mas eficientes armadilhas usadas muito antes da primeira bola de ferro ser cuspida por um pedaço de bambu usando pólvora. O grande símbolo do soldado americano do poderio militar teve que usar justamente as táticas dos fazendeiros de sandália para ter chance contra um inimigo tecnologicamente superior. Mas o grande diferencial dessa história sempre foi o inimitável estilo do Yautja. Totalmente diferente dos alienígenas de alta tecnologia com suas roupas espaciais, mas também diferente da criatura animalesca. O Predador está no meio, a alta tecnologia de suas armas e dispositivos, mas os amuletos de ossos, a roupa minimalista parecida com uma armadura. É um choque claro de duas estéticas completamente diferentes que ajudou a definir o Tribal Punk. Não à toa que a franquia até hoje se sustenta e muito no grande mistério por trás dessas criaturas. Livros, quadrinhos e jogos sempre foram fascinados por essa faceta Tribal Punk do Predador, de explicar justamente a tribo, a cultura, como essa criatura desenvolveu esse estilo, algo que eu pessoalmente acho que ajudou a inspirar muitos outros dentro desse subgênero. Predador a Caçada vai além e coloca justamente as duas visões tribais, a realista e a retrofuturista, frente a frente. E ao fazer isso, o Predador Selvagem cria uma ponte interessante que remete ao que o original fez em relação ao Vietnã. O Predador Selvagem, a partir do ponto de vista dos Comanche, representa o medo dos europeus, um alienígena de tecnologia superior invadindo seu território, massacrando seus guerreiros com facilidade, usando as armas desconhecidas por essa cultura. E para os europeus, o Predador aqui representa a imagem mítica do nativo, do furioso selvagem, o alienígena desconhecido que parece mágico em sua capacidade de se mover, selvagem como um animal, violento e incapaz de razão ou lógica, apenas uma criatura destrutiva. Pelos dois lados, o Tribal Punk do Predador Selvagem mostra o que cada lado, historicamente, mais temia no seu oposto. Quando culturas assim se chocam, o que ambos os lados veem é apenas o demônio feroz que precisa ser exterminado, sem entender que ele representa justamente a ferocidade que há exatamente naquilo que consideramos ser o nosso normal. E mais recentemente, o Predador, ao decidir explorar mais a sua cultura, nos deu a visão mais tribal punk possível do cinema. Não é uma sociedade pós-apocalíptica, mas uma que se desenvolveu a partir do misticismo da tecnologia, com seus rituais e uma clara cultura determinada a partir dos seus equipamentos e armas. Eles são capazes de viagens interestelares, mas vivem em estruturas que podem ser facilmente definidas como primitivas. Mas o mais engraçado é que o primeiro filme a explorar esse elemento de forma profunda na franquia também é o primeiro a aprofundar eles e, de certa forma, até oferecer uma solução para o tribal punk violento dos predadores ou o cyberpunk destrutivo da Wayland. Vemos que os costumes tribais dos predadores não são assim tão diferentes dos nossos, com o deck sendo marcado para execução em uma sociedade que aceita apenas os mais fortes. Tal como na antiga Esparta. Ok, isso é um mito histórico amplamente exagerado, mas a ideia de ser uma caricatura do nosso próprio passado se mantém. A jornada de Deck é justamente a de se provar como um guerreiro, mas no caminho ele descobre não apenas as deficiências da tecnologia que seu povo tanto idolatra, mas as próprias falhas de sua tribo na maneira de pensar, na sua própria cultura. The Alpha isn't the wolf who kills the most. The Alpha is actually the one who best protects the pack. O uso da Wayland no filme, muito mais do que o simples corporação ruim, clássicos do filme sci-fi, é na verdade uma forma de mostrar dois extremos que se assemelham. A diferença entre o extermínio ritualístico de uma espécie e o feito em nome do lucro tem pouca diferença no fim das contas. É o mesmo tipo de brutalidade. Assim como, se tudo que nos separa daquilo que consideramos inferior é apenas a tecnologia, então estamos muito mais conectados do que parece, muito mais próximos daquele que podemos detestar ou menosprezar. Então ele se torna mais próximo da natureza, mais próximo do tribal do que do punk, usando o osso como máscara, a natureza como suas novas armas. É uma interessante desconstrução do tribal punk que a franquia sempre carregou, e dessa maneira ele enfrenta tanto a alta tecnologia da megacorporação como a ritualística brutalidade do seu clã.
E só um adendo, porque eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de falar de Prey de novo, mas sempre me incomodou como dizem que a Naru ficou super forte do nada e conseguiu arrancar a presa do predador só com a mão. Mas segundos antes dá pra ver que a presa foi quebrada e parcialmente cortada aqui. Eu acho que qualquer dente fica mole depois de uma porrada dessa. O meu pelo menos ficaria. Infelizmente, Prey tem um grande defeito em não dar a atenção necessária em muitos de seus detalhes. Isso evitaria algumas reclamações sobre muitas cenas. E eu acho que Terras Selvagens faz um bom gancho para o Tribal Punk para algo além da caricatura da civilização, porque infelizmente é muito comum que esse subgênero caia na armadilha de sempre demonstrar as tribos como algo selvagem, perigoso e violento, e que a volta à civilidade deveria ser o algo considerado bom. Basta ver Fallout e como praticamente todas as tribos são vilões irredimíveis com poucas exceções. Por isso que eu acho que junto de Predador, a outra grande história Tribal Punk é Horizon Zero Dawn, porque em seu novo mundo, enquanto nasceu de uma grande tragédia, não nos mostra um mundo que falhou e só tem caos e violência, mas sim um que se reconstruiu a uma nova imagem, que mostra que é possível viver nesse novo cenário onde a humanidade não só sobrevive, como prospera, e também aprendeu a conviver, até mesmo de forma pacífica, com todo o resto que evoluiu ao seu redor. Horizon Zero Dawn é, em seu âmago, sobre os erros da tecnologia e da humanidade tentando se salvar, tanto como espécie, tanto como ego individual, condenando o mundo a uma nova realidade. E enquanto o apocalipse chegou, um novo mundo nasceu, com suas novas criaturas, que forçou esse novo recomeço a se adaptar a um mundo que, inicialmente, foi todo moldado pelos antepassados. As novas tribos, que muito utilizam da tecnologia para criar a sua identidade, trazem a definição da estética Tribal Punk, o conhecimento do antigo mundo negado a esses que estão recomeçando. Claro, existem os muitos conflitos desse futuro, as mesmas estruturas de poder que alimentam a ganância e a guerra, que corrompem a natureza, mesmo que seja um novo tipo de natureza, e até mesmo distorcem ou trazem à tona os terrores do passado. Mas o que mais me chama a atenção nesse mundo de Horizon é justamente como, apesar disso tudo, essa é uma atmosfera completamente convidativa. A Guerrilla Games foi no caminho oposto do seu grande universo dieselpunk de cores pastéis e atmosfera industrial de Killzone para criar um mundo de cores saturadas, natureza viva e um cenário que chega a beirar o Solarpunk e outras utopias. Diferentes de histórias como Fallout, Mad Max, Wasteland e outros, as tribos não são tratadas como uma involução da sociedade para algo primitivo como sinônimo de violência, selvageria e brutalidade. Da mesma forma, eles não têm a mesma visão do bom selvagem, como o Avatar, por exemplo. É uma resposta natural da nova realidade, e a civilização do passado funciona mais como um alerta para os erros que podem ser repetidos do que como um ideal a ser recuperado. Com isso, essa é uma das representações mais legais que está no contrário de muitas outras quando o assunto é essa temática que estamos abordando hoje. É um jogo com seus defeitos, bem comuns em mundos abertos atuais, mas que em visual, estética e universo traz uma das visões recentes mais criativas dentro dos futuros distópicos. E se os Yautjas são uma boa representação do Tribal Punk, talvez a mais importante, também podemos incluir então os Mandalorianos, principalmente do Antigo Testamento, antes de Clone Wars para frente mudar drasticamente a sua história. Os Mandalorianos do Universo Expandido, uma tribo de aliens inicialmente exilados que desenvolveu uma cultura que passou a se expandir e dominou metade da galáxia, ameaçando ela toda. Durante as Guerras Mandalorianas, ritualistas e tradicionais, os Mandalorianos representam o Tribal Punk dentro do universo Star Wars. E para ter ainda mais certeza de que eles se encaixam nessa categoria, basta ouvir uma das suas músicas de guerra. E de novo, para provar o que eu falei sobre os Yautjas há alguns minutos atrás, os Taungs são claramente inspirados pelo visual dos alienígenas. E mais uma vez, obrigado a Blizzard pelo patrocínio. Lembre-se de baixar Diablo Imortal usando o link na descrição para salvar Sanctuary das forças do mal. E é claro, também agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Continue nos acompanhando porque estaremos sempre por aqui trazendo entretenimento de todas as galáxias. Mas mais importante, um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Gabriel M, Gortaina, Guilherme Ian, Alexandre Seolin, Alisson e Marco Marcos, os membros da Ponte de Comando, Pedro PH, Kuhaugen, Eric, o aspirante a escritor de sci-fi, Rafael Carvalho e Ademir Júnior, e os oficiais de ciências Lemuel de Souza, Fábio Campelo, Rafael Medrado, André Pena e Vitor Hugo de Oliveira Borges.